Hoje o nosso convidado é António Mendonça Mendes, secretário de Estado adjunto dos Assuntos Fiscais, o braço direito de João Leão nas finanças. É um dos membros do governo que tem acompanhado mais de perto as negociações à esquerda para a aprovação do orçamento de 2021. Eu sou a Graça Franco e comigo está também a Helena Pereira, editora executiva do Jornal Público. Bom dia aos dois. Bom dia. Senhor Secretário de Estado, muito obrigada por ter vindo aqui à Renascença explicar-nos um bocadinho como é que estão também a decorrer estas negociações, dado que o orçamento só está meio aprovado, não é? Passou à especialidade. O Governo receia que o PCP possa mudar o voto na especialidade, uma vez que vai ter o Congresso muito próximo do dia da aprovação do orçamento. Mais uma vez, bom dia. Eu, perante o orçamento que o Governo apresentou à Assembleia da República e perante o contexto do país, eu penso que não há ninguém que admita como hipótese que o país não tenha um orçamento de Estado aprovado. Portanto, a expectativa do Governo é uma expectativa de aprovação do orçamento de Estado na especialidade e em votação final global. É nesse cenário que estamos a trabalhar. E num cenário de acordo escrito? É num cenário em que nós tivemos uma aprovação, na generalidade, que contou com o apoio de todos os parceiros da esquerda que têm estado até agora a suportar a solução do Governo e que, de alguma forma surpreendente, não contou com o apoio do Bloco de Esquerda. Essa foi a parte da surpresa da votação na generalidade. Mas nós estamos convencidos que há muita margem e muito caminho para que, em sede de especialidade, se possa continuar a negociar como sempre aconteceu e que o orçamento possa passar com o mais amplo apoio possível à esquerda. Quando fala em muita margem, a UTAU fez umas contas e disse que havia ali uma diferença entre o custo das medidas apontado pelo Governo e aquilo que era o custo real dessas medidas, e havia uma diferença de mais ou menos 1.000 e tal milhões. É essa muita margem que vai utilizar? Sabe que eu sou uma pessoa que respeito muitas instituições e respeito a UTAU e não me verá fazer nenhuma crítica à UTAU. Verá apenas dizer uma coisa, que é a UTAU é a unidade técnica de apoio ao Parlamento, de apoio aos deputados. O Governo relaciona-se com os deputados, não se relaciona com a UTAU. Nós, em sede de especialidade, temos a mesma margem negocial de sempre, em termos da vontade de negociar, e temos um objetivo muito claro, que é o objetivo de termos um instrumento que possa responder à situação pandémica, de resposta muito firme às necessidades de saúde pública e daquilo que são as consequências que a crise pandémica tem e que ainda não estão totalmente certas. E por isso nós temos que todos fazer um grande esforço para, com base na proposta que está aprovada, discutir alterações na especialidade que reforcem o Serviço Nacional de Saúde, que reforcem a proteção social, que reforcem o apoio às empresas, que reforcem a proteção de rendimentos e que possa responder ao país. Como nos estava a falar da situação pandémica, ela se agravou muitíssimo. Neste momento está prevista muito mais contratações do que inicialmente estavam previstas. Havia no orçamento uma medida que tinha a ver com um subsídio de risco para a linha da frente do Covid, mesmo se nos ficarmos só pelos profissionais de saúde. A verba inscrita para esse subsídio de risco, incluindo, aliás, também o reforço dos subsídios da educação, era 270 milhões de euros. Agora, como os profissionais são mais, qual foi a verba que já está gasta pelo próprio Governo a mais do que essa verba inscrita? Eu penso que nesta fase não é uma fase em que nós possamos estar a falar das grandes verbas e dos grandes agregados. Há um dado que é objetivo. Nós propomos no Orçamento de Estado um reforço muito substancial do Serviço Nacional de Saúde, como aliás é imperativo na atual circunstância. Nós não iremos regatear um único esforço de investimento no Serviço Nacional de Saúde
para salvar vidas. E do investimento no Serviço Nacional de Saúde e em todo o Serviço de Saúde. Nós temos que ser capazes de mobilizar todos os nossos recursos, todas as nossas capacidades para responder não apenas à situação pandémica, porque é urgente em termos de saúde, mas também há todas as outras patologias que existem e que também têm que ter resposta. Quando nós fizemos o maior reforço da dotação do Serviço Nacional de Saúde no Orçamento de Estado para 2020, não se adivinhava a questão pandémica. E nós no Orçamento Suplementar voltámos a reforçar e voltamos a reforçar agora e reforçaremos as vezes que forem necessárias, porque as vidas não têm preço. Está a dizer que agora, nesta discussão na especialidade, ainda pode haver mais dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde? O que estou a dizer é que, em função da situação do país, nenhum governo pode negar nenhum recurso para salvar vidas, porque salvar vidas não tem preço. E não há a mínima dúvida de que não é apenas o governo, é o governo e todas as instituições, seja a Assembleia da República, seja a Presidência da República, estão unidas nesse propósito. Não há regateio de esforços para o combate à crise de saúde pública. Mas pegando na pergunta há pouco da Graça, é possível indicar-nos qual é a margem ou a almofada que o Governo tem para negociar ainda na especialidade com os partidos? Sabe que... ou não quero falar em valores? Eu tinha muito gosto que tanto a Helena como a Graça pudessem fazer parte de um grupo parlamentar e nessas circunstâncias podemos discutir medida a medida e as capacidades. Eu acho que... Nós depois dizemos, escrevemos no jornal e eles ficam a saber. Muito bem, mas há um ponto que eu acho que é importante. Quando o Governo parte para estas negociações, não parte com uma ideia de quer dar mais ou quer dar menos. Existe a capacidade que o país tem. E a capacidade que o país tem depende das receitas que arrecada, dos fundos europeus que tem à sua disposição e da dívida que pode contrair. E é a junção destas três variáveis que levam a transmitir à parte contrária negocial quais são os limites que temos para poder fazer determinadas despesas. E depois há também uma avaliação muito rigorosa que se impõe da nossa parte sobre qual é a despesa que efetivamente é necessária, quais são os recursos que ainda podem ser maximizados, e que existem, e quais são aqueles que não existem e que têm que ser contados. E é este exercício que resulta naquilo que é a realidade. Eu, sinceramente, os partidos com quem nós negociamos não estão interessados em dizer que há um número X ou Y que conseguem. O que eles estão interessados são medidas concretas. O que estão interessados é que efetivamente as questões sejam resolvidas. Então deixa-me colocar-lhe propostas concretas dos partidos, começando pelo PCP, que já apresentou uma série de propostas. Propõe, por exemplo, um 8º escalão de IRS. O Governo está aberto a essa possibilidade? Nós, sobre o IRS, há duas questões. Essa proposta em particular do PCP... E a atualização dos escalões pela inflação. Essa proposta em particular do PCP tem a ver com formalizar no 8º escalão aquilo que já hoje existe de forma transitória com a taxa adicional de solidariedade. É uma proposta que tem sido repetida ao longo dos últimos anos. O que eu gostaria de assinalar em matéria de IRS é o compromisso que o Governo tem no seu programa de Governo e que, aliás, já estava inscrito nos programas de estabilidade e crescimento no sentido de continuar a reforma dos escalões de IRS, designadamente num domínio da classe média, em que são rendimentos em que ainda não tinha havido a reforma, ainda não tinha chegado o alívio de IRS pelo via dos escalões. Ou seja, nós na legislatura passada tivemos uma baixa transversal de IRS que foi pela eliminação da sobretaxa. Depois tivemos uma baixa de IRS concentrado nos rendimentos até 40 mil euros, em que alterámos as taxas marginais e em que alterámos o mínimo de existência. E tínhamos agora um valor inscrito no programa de estabilidade e temos essa intenção de voltar a revisitar os escalões de IRS designadamente para naqueles rendimentos que são os rendimentos considerados médios e que não tiveram a descida de IRS por via dos escalões, também poder aí
intervir e também intervir em situações como e olhar para o mínimo de existência, que já teve uma atualização muito significativa, mas também a dedução específica, que não é atualizada desde há algum tempo e que também é transversal. Por isso, esse objetivo de descida do IRS é um objetivo que se mantém e é um objetivo que está no programa do Governo. Agora, há uma coisa que não estava no programa do Governo, que era a pandemia. E nós temos que concentrar os nossos esforços no combate à pandemia, tomando medidas nesta fase, tanto quanto possível, que sejam medidas com significado em termos financeiros, robustas do ponto de vista da eficácia, mas que sejam medidas extraordinárias, medidas que, não sendo permanentes, nos permitem depois, em situação de crise pandémica resolvida, retomar a situação de equilíbrio do orçamento. Não é para ter um equilíbrio do orçamento, é para poder dinamizar a nossa economia a partir daí. Entre essas medidas extraordinárias, o Governo pode propor, por exemplo, em vez da integração desta taxa de solidariedade no 8º escalão do IRS, consagrando, portanto, um agravamento da taxa do 8º escalão, criando, por exemplo, extraordinariamente um 9º escalão com uma taxa agravada? Essa taxa adicional de solidariedade já existe. Essa taxa adicional de solidariedade existe desde a altura da Troika, que foi colocado e que diz respeito a 2,5%, é a partir de rendimentos a partir de 80 mil euros, do limite do último escalão, e se bem me recordo, a partir de 250 mil euros, 5%. Portanto, essa taxa adicional de solidariedade já existe. O que eu acho que... Vai haver mais? O que eu acho que nós devemos ter bem presente é nós não queremos aumentar impostos. Mas extraordinariamente podem fazê-lo? Nós não queremos aumentar impostos e isso, aliás, foi muito claro sempre na mensagem que o Governo tem procurado passar. E não é inocente dizer isso, porque eu às vezes vejo comentários de alguma desvalorização à decisão de não aumentar impostos, quase como dizendo, bom, era o que mais faltava. Mas a verdade é que se nós olharmos para o histórico daquilo que tem sido a forma como os vários governos têm respondido às crises, e cada um teve o seu contexto, evidentemente, mas houve sempre, as primeiras decisões foi de aumentar impostos. E a decisão de não aumentar impostos e de procurar responder a esta crise, mantendo a despesa e até reforçando a despesa social, não aumentando impostos, é uma decisão muito importante e é uma decisão que o Governo leva muito a sério. Mas também é mais fácil porque não tem que cumprir os 3% de déficit neste orçamento. Nós não temos que cumprir as metas do tratado. Neste momento, haverá uma altura em que vamos passar a cumprir essas metas. O cumprimento dessas metas não é algo de punitivo relativamente aos Estados. O cumprimento dessas metas, eu penso que é importante fazer essa pedagogia, é algo que é absolutamente fundamental para que as economias tenham capacidade de financiamento, tanto das empresas, como das famílias, como do próprio Estado. Nós temos uma dívida pública muito elevada e nós temos que ser capazes de nos libertar de uma dívida pública tão pesada, porque a dívida de hoje são impostos para as gerações futuras. Mas deixa-me perguntar... E, portanto, eu há pouco disse, cada governo teve o seu contexto para tomar as suas decisões. Nós tivemos um contexto para tomar as nossas decisões que nos permitiu dizer que não queremos responder a esta crise com aumento de impostos e com cortes de despesa. Mas eu gostaria de sublinhar que não é por acaso que nós partimos nestas circunstâncias da resposta à crise. Nós temos duas grandes diferenças da situação de partida na resposta à crise em relação à crise passada. Uma é a resposta europeia, e acho que isso é óbvio, e a outra tem a ver com a própria situação nacional de equilíbrio das nossas contas. E a questão europeia e o equilíbrio das nossas contas não estão desligadas, porque também a forma como o país conseguiu mostrar ao longo de anos, dos últimos anos, na Europa, de que havia alternativa àquilo que era a receita que o Eurogrupo dava,
levou-nos inclusive, imagine só, à presidência do Eurogrupo. E, portanto, isso é bastante relevante. Isso está mostrado, e o que se coloca agora é a questão de saber até onde é que pode haver, de facto, um agravamento para além dos 4,3 propostos pelo Governo, porque 4,3, apesar de tudo, é quase descer para metade, não é bem, mas é quase descer para metade do déficit deste ano. Nós temos dois efeitos que concorrem para esse resultado. Um efeito é o próprio crescimento da economia projetado, de 5,4%, e há um efeito extraordinário, que é um efeito que é um one-off, que é um efeito do acerto dos juros pagos em excesso à Troika. Ou seja, apesar de tudo, nós no próximo ano vamos ter uma folga de mais de 1.000 milhões de euros decorrente de um ajustamento de juros pagos a mais à Troika, que será feito agora. Esse ajustamento, felizmente, ajuda-nos também nas contas e ajuda ao país. Portanto, nós não temos nós nunca tivemos nenhuma obsessão com a questão do déficit ou do saldo orçamental. Nós temos a noção de que a gestão prudente das contas públicas é a única coisa que garante a liberdade do país. E a liberdade do país é ter capacidade de cumprir a sua dívida, ter capacidade de se financiar, ter capacidade de libertar as gerações futuras de impostos que são feitos com dívida feita na geração atual. Mas e, portanto, este valor de 4,3 pode ainda variar e crescer por causa das negociações na especialidade, ou seja, novas medidas que poderão negociar e que poderão aumentar a fatura? Nós, no orçamento suplementar, no final da especialidade, acabamos por rever e dar conta à Assembleia da República de que o resultado final da aprovação de propostas na especialidade resultou num aumento do déficit projetado para 7%. E nós hoje estamos a estimar que o déficit ande à volta disso, talvez ligeiramente superior. Nós estamos num momento em que requer muita humildade por parte de quem faz projeções, porque não é um momento em que possamos andar a discutir à décima como fazíamos há um ano atrás, para não ir mais longe. E por isso, aquilo que são os dados do saldo orçamental não é o determinante para tomar determinadas medidas. Então não faz aquele discurso que já ouvimos no passado de outros governantes, de que façam propostas, mas proponham também cortes para compensar essas propostas. Não está a fazer esse discurso. É muito importante que os deputados tenham consciência, e eu tenho a certeza que têm o mesmo grau de responsabilidade dos governantes. Nós temos uma responsabilidade para com o país de tomar todas as medidas que sejam necessárias para combater a pandemia, todas as medidas que sejam necessárias para proteger rendimentos e proteger as pessoas, mas temos que ter a consciência que os recursos que um país tem são limitados e temos que ter toda a informação sobre quais são as margens de financiamento com fundos europeus, as margens de financiamento com receita geral dos impostos e aquilo que são as margens que temos em termos de endividamento. É preciso responsabilidade na tomada de decisões. Não é possível. Mas isso não quer dizer exatamente propomos um aumento de pensões de X, temos que cortar ali nos professores em X. Repare, o que não é possível fazer é medidas desgarradas que desequilibram o exercício do orçamento. Não é desequilibrar o saldo, é desequilibrar todo o exercício do orçamento. Por exemplo, o PSD tem tido um discurso no sentido de que este é um orçamento que dá tudo a toda a gente e que individualmente não está contra as medidas, mas que está contra as medidas no seu conjunto. Eu penso que a consequência deste discurso, para que haja coerência, e penso que o líder do PSD quer se afirmar como um líder coerente, é que não irá propor aumento de despesa. Acho que isso me parece mais ou menos evidente que o PSD, se quiser assumir a imagem de coerência do seu líder, não pode apresentar
propostas ou associar-se a propostas que constituam um aumento de despesa que seja incomportável. Ou seja, para o PSD só cortes no orçamento, e para o Bloco falou há bocado de uma devolução de juros de 1.000 milhões. Estou mesmo a ver que o Bloco agora vai tentar absorver a absorção dos fundos dos 1.000 milhões. Como é que é? Esse tema já está refletido naquilo que é o orçamento que está apresentado na Assembleia da República, que é um orçamento que, por exemplo, relativamente ao déficit estrutural, até o mantém ou agrava ligeiramente em 0,1. Eu acho que todos têm que ter a consciência que o orçamento não é uma feira de Natal. O orçamento é algo de grande responsabilidade. O orçamento será tanto mais eficaz de combate à crise quando tenha medidas sólidas. O pior que nós podemos fazer são medidas que o mais fácil é aprovar medidas. O mais fácil, por exemplo, para o Governo, o mais fácil é fazer leis. Para a Assembleia da República, o mais fácil também é aprovar medidas. O que é mais difícil depois é que essas medidas se possam prolongar no tempo. E é esse sentido de responsabilidade que eu tenho a certeza que todos os partidos terão. Portanto, pede aos partidos que apresentem propostas de medidas provisórias, extraordinárias e não estruturais. Eu não tenho a pretensão de que mais facilmente partidos, essas serão acolhidas. Exceto sendo dirigente do meu próprio partido, de poder dar sugestões ao meu partido. Mas essas serão as mais facilmente acolhidas, é o que está a dizer. Acho que os partidos, sim, nós já temos deixado isso claro. Nós, até pela forma como podemos financiar essas mesmas medidas, é importante tomar medidas que sejam medidas extraordinárias. Por exemplo, quando nós temos a nova prestação social, é uma prestação com grande alcance, com um valor de mas mesmo assim não é o suficiente para o Bloco de Esquerda. Centenas de... Já lá vamos. Já lá vamos a essa parte, se entender. É uma medida de centenas de milhões de euros. É uma medida extraordinária. Ou seja, à margem daquilo que é o sistema de proteção social, nós estamos a abranger pessoas que nestas circunstâncias não têm proteção social. Não significa que no final não possamos fazer uma reflexão sobre que instrumentos de proteção social poderão de forma permanente ser melhorados. Mas neste caso em concreto, aquilo que se está a responder é situações específicas de pessoas que ou não têm tempo contributivo, ou não têm contribuições, ou acabam os períodos de subsídio de desemprego, e dar-lhes uma rede numa altura extraordinária, porque não é uma altura... O Governo tem feito uma aproximação desde o início, que tem revisto essa medida e tem alargado a medida. Está disponível para ainda fazer mais outros ajustes? Eu acho que... Nomeadamente, no que diz respeito aos trabalhadores independentes, que são aqueles que ficam menos protegidos. Eu acho que é público que toda a evolução que tem sido feita relativamente ao desenho desta prestação social. É por isso que é surpreendente para todos que o Bloco de Esquerda não se tenha vinculado à decisão final, porque quando vota contra o Orçamento de Estado, está a votar contra uma prestação social que inclusivamente foi melhorada e modelada de acordo com muitas sugestões. Eu estou convencido que ao longo da especialidade que o Bloco de Esquerda perceberá aquilo que todos já perceberam, e nós estaremos com a mesma boa fé e com o mesmo coração aberto a fazer a negociação. O Bloco não está com boa fé? Não, o Bloco estará com boa fé seguramente. Eu disse que o Governo está de boa fé, o que não significa que outras pessoas não estejam de boa fé. Sabe que o pior que há na vida política é a adjetivação e é os processos de intenção que existem. Sabe que não há nenhuma superioridade moral de nenhum partido. Eu acho que cada um faz o que lhe compete. O ponto que estou a tentar colocar é o seguinte: eu acompanhei o processo desde o início, desde a ideia, a gênese de ter uma prestação social que responda àqueles que ficam de fora, até à forma como fomos evoluindo, seja ao nível da abrangência, seja ao nível de condições de acesso, seja mesmo até ao nível de valores. Por isso é muito surpreendente para quem acompanha que o desfecho não tenha sido para já o positivo. Está a dizer que neste apoio extraordinário o Bloco
o Governo foi até onde o Bloco pediu. E, portanto, o Bloco está a pedir mais coisas que não tinha pedido inicialmente, é isso? Eu acho que em determinadas circunstâncias o Governo, até na nova prestação social, até foi além do que aquilo que o Bloco disse. E, aliás, o Sr. Primeiro-Ministro, no debate da Assembleia da República, teve a oportunidade de o dizer. O que é importante frisar aqui não são as diferenças que existem e que eu penso que serão táticas relativamente ao Bloco. O que eu acho que é importante pôr a tónica é na convergência que existe de propósitos e de resposta que temos desenhada. Não há nenhum motivo para que o Bloco de Esquerda não volte àquilo que é o seu espaço natural, que é a esquerda. Eu acho que o Bloco de Esquerda não se sentirá seguramente confortável na fotografia junto ao Chega, junto à Iniciativa Liberal, ao PSD e ao CDS, a votar contra uma prestação social que abrange mais de 200 mil pessoas. E eu acho que nós todos nos sentimos muito confortáveis com o Bloco de Esquerda na fotografia do lado esquerdo. O Soutor disse que o mais fácil é fazer as leis em relação à primeira prestação para independentes. A lei foi aprovada a 24 de julho, foi regulamentada a 22 de outubro e o que eu lhe pergunto é quando é que essa lei vai ser paga. Eu penso que isso vai ser com retroativos. Eu penso que será, eu não tenho o detalhe do retroativo, peço desculpa de não lhe fazer essa resposta, de não lhe dar essa resposta, porque não a tenho. Não é um detalhe para quem recebe. Evidentemente, e portanto eu peço desculpa de não ter esse detalhe para o dizer. Quero dizer o seguinte, se me permite. É verdade que para quem está à espera do apoio, qualquer dia em falta é uma eternidade. Mas dito isto, eu gostava também que todos entendêssemos o seguinte: o esforço que foi pedido à Segurança Social ao longo do último ano é um esforço absolutamente enorme. E eu acho que os funcionários e dirigentes da Segurança Social merecem uma palavra de muito estímulo pela capacidade que tiveram de fazer aquilo que nunca foi feito, que é, no mesmo ano, conceber uma prestação, implementar uma prestação e pagar uma prestação. Eu recordo-me ao início de todos os problemas que houve com o layoff simplificado. Mas a verdade é que hoje toda a gente diz que o layoff simplificado foi uma medida de grande alcance para podermos mitigar os efeitos da taxa de desemprego. E a verdade é que nós somos capazes de, em muito pouco tempo, a máquina da Segurança Social passar a fazer uma coisa que é pagar o salário de milhares de trabalhadores do setor privado. E conceber as prestações, implementá-las, desenvolver os sistemas de informação, não é tarefa que se faça de um dia para o outro. E nós temos que ter essa consciência. Sabe, eu tenho sob a minha responsabilidade a Autoridade Tributária, que tem uma máquina, do ponto de vista de sistemas de informação, muito ágil, mas precisa de tempo para implementar soluções. E, portanto, o mesmo se aplica à Segurança Social. E eu acho que nós temos que ter este grau de compreensão. Não significa, e volto a repetir, que eu não tenha a consciência que cada dia de falta de apoio é uma eternidade para o destinatário. Mas a forma como nós temos conseguido responder do ponto de vista público é muito relevante. Eu estou convencido que essa prestação será paga nos próximos tempos. Não tenho a informação concreta. Não tenho a informação concreta sobre isso, mas penso que também o número de pedidos não é um número que seja significativo. Eu tenho ideia que anda à volta de alguns milhares, não é à volta dos 10 mil, mas não tenho a certeza. Estamos a falar dos 438 euros propostos para os trabalhadores independentes. Sim, eu tenho a ideia que é isso, mas não é uma área que eu acompanho diretamente, não é uma prestação que eu possa gerir. Acompanhei aquilo que foi o cruzamento de dados entre a Segurança Social e a Autoridade Tributária para ver até que ponto é que era possível agilizar e de que forma é que se podia melhorar. O INE deu hoje mesmo os números de 126 mil trabalhadores desempregados nos últimos 3 meses. Isso significa que as prestações de layoff vão ter que manter-se provavelmente durante bastante mais tempo e os apoios ao desemprego serão seguramente maiores do que estava previsto pelo Governo.
Eu volto a um ponto que não me canso de dizer, que é, nesta altura, todas as previsões que são feitas devem ser lidas com cautela e com a humildade de quem as faz, mas também com um grau de tolerância de quem as ouve. A evolução da situação pandémica é neste momento indefinida do ponto de vista do tempo que dura. Já todos percebemos que vamos ter um mês de novembro muito difícil. Já todos percebemos que o mês de dezembro pode ser um mês difícil. Sempre que a situação pandémica implicar limitações àquilo que é a atividade económica, deve valer aquilo que o Ministro das Finanças várias vezes já disse. Em nenhuma circunstância o Governo deixará de apoiar o emprego e a manutenção do emprego. Porque o pior que nos pode acontecer é chegar ao fim da crise pandémica com a capacidade produtiva destruída. Porque se nós não tivermos empresas e não tivermos trabalhadores no final da crise pandémica, a nossa recuperação não é em V. A nossa recuperação é mesmo muito mais difícil. E por isso, esta preocupação de manter o tecido produtivo, a capacidade produtiva, é absolutamente vital para a proteção de rendimentos das pessoas e das empresas, mas também para termos uma recuperação o mais rápida possível de seguida. Pode haver ainda outro orçamento suplementar este ano? Não é possível a nenhum decisor político afastar nenhuma possibilidade. Nós temos dito que, com os dados que temos hoje, que não nos parece que seja necessário, mas nós temos que ter, mais uma vez, a humildade suficiente para acompanhar a situação extraordinária que temos e nós não devemos excluir nenhuma hipótese nessas mesmas circunstâncias extraordinárias. O que não significa que estejamos a pensar fazer um orçamento suplementar. Significa que nós não podemos excluir em nenhuma circunstância, em nenhuma hipótese. Última pergunta. Está a pensar na sugestão de Francisco Louçã retirar o novo banco totalmente do orçamento e ficar lá para maio, numa autorização legislativa ou em qualquer coisa assim? Penso que o professor Francisco Louçã, sendo Conselheiro de Estado, normalmente os conselhos são feitos no âmbito do Conselho de Estado. Depois tem as suas opiniões, que são sempre seguramente valorizadas, e nomeadamente são muito valorizadas na área política que o próprio professor Francisco Louçã milita e que não é propriamente a área política que eu... Mas facilitaria as negociações? Eu estou convencido que se mantivermos todos o espírito de compromisso com o país, no final do Orçamento de Estado, teremos a aprovação do Orçamento de Estado por parte de toda a esquerda, que é isso que é natural. Muito obrigado. Voltamos para a semana. Obrigado.